Olá, tudo bem, galera? Prilemos. Tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre óleos essenciais. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada por plantas aromáticas. Já faz uns 10 anos que eu utilizo, que eu estudo, que eu, que eu procuro conhecer um pouquinho mais e gostaria de compartilhar com vocês esse conhecimento que eu vim adquirindo durante esses anos. Eu pensei em fazer uma série de videozinhos contando algumas curiosidades, não, o que eu sei. E, e se vocês gostarem, curtam. Deixe nos comentários alguma dúvida que vocês tenham, algo que vocês que também queiram compartilhar com relação ao uso, como que vocês utilizam. É, Quero tornar cada vez mais disponível essa informação, que depois eu fiquei pensando assim, né, talvez seja útil para as pessoas, e se for útil para pelo menos uma, já valeu a pena fazer o vídeo. Eu não estou aprendendo ainda como é que faz as coisas aqui para a gente organizar essa reunião, eu até tenho que dar uma olhada aqui como é que ficou o ângulo. E vamos lá. Coloquei aqui nessa imagem as rosas, porque as rosas foram das primeiras plantas aromáticas que o ser humano tentou extrair o aroma. É, Porque eu não sei se vocês sabem, mas os óleos essenciais nada mais são do que o aroma das plantas transformado em líquido. São substâncias que são altamente voláteis, quer dizer, são substâncias que evaporam muito fácil, mas que quando estão todas juntas e purificadas, né, no seu estado puro, elas ficam da forma líquida à temperatura ambiente. Então, né, essa é uma informação. A outra informação, então, né, eu compartilhei com vocês essa questão que foi o óleo de rosa, que foi o primeiro que a gente tentou trans, transformar esse aroma em líquido, e isso eu tô falando, tipo, muito tempo atrás. A princípio, quem começou essa busca foram os egípcios há mais de 4.000 anos, talvez até antes, mas isso é o que a gente tem registro. E hoje em dia a gente tem vários tipos, centenas de óleos essenciais. E outra informação que eu gostaria de ressaltar é que óleos essenciais são exclusivamente obtidos a partir de plantas, de vegetais. Substâncias aromáticas que são obtidas de animais ou de outros seres, bem como substâncias sintéticas que possuam aroma, não são óleos essenciais. Óleos essenciais são de planta e são substâncias que são produzidas naturalmente, então 100% naturais. Diferentes plantas produzem diferentes óleos essenciais. Como eu comentei com vocês, então a gente tem os óleos essenciais sendo comercializados na forma líquida. Aqui eu tenho um frasquinho do óleo essencial da minha empresa, opa, da Aqua de Aloe. E ressaltando então duas plantas aromáticas que são bastante famosas, a lavanda e o alecrim, né? A lavanda com suas flores roxas azuladas e o alecrim, que também é bastante utilizado não apenas como óleo essencial, mas também é bastante utilizado na nossa culinária como tempero. Inclusive, várias das plantas utilizadas como tempero são plantas aromáticas. Também é bastante Bem, que deixa eu comentar aqui uma coisa. Primeiro, que diferentes plantas produzem substâncias aromáticas, mas nem todas chamam a atenção da gente como ser humano. Mas tem algumas que são muito aromáticas, e é assim, impossível você não chamar a sua atenção. E uma delas é o ylang-ylang, que é essa flor que eu coloquei a imagem aqui, que é uma flor muito aromática, com aroma bastante pungente e que a gente também utiliza para a extração do óleo essencial, mas que também a humanidade aproveitou e aproveita há milhares de anos com outras finalidades. No caso, a própria flor do ylang-ylang era utilizada durante os rituais de núpcias pelos povos da Indonésia e talvez seja até hoje, se alguém sabe se esse hábito ainda é comum
nessas ilhas, mas eu sei que, né, isso sei de ler em livro, que era comum na noite de núpcias decorar a cama dos noivos com flores de lang-lang por causa do seu aroma delicioso e porque acredita-se que seja um aroma afrodisíaco. Então, né, tipo, a gente sempre esteve envolvido com essa questão dos aromas e das plantas aromáticas. Coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês que a gente tem diferentes partes das plantas que podem ser aromáticas. Por exemplo, tem aqui a flor do jasmim, essa florzinha branca, né, altamente aromática também, e que a gente coloca nos jardins para que ela solte seu perfume, né, e torne o ambiente do nosso jardim, do nosso lar mais agradável. As folhas da hortelã, que são altamente aromáticas, e acredito que todo mundo conheça o aroma da hortelã. Mas também a gente tem madeiras aromáticas, como por exemplo essa da foto é do sândalo, mas também da canela, que é uma madeira, a casca da canela, né, aromática, e a gente utiliza também na culinária, é bastante comum. E essas raizinhas são a raiz da vetiver, que é um capim altamente aromático, mas que ao invés das folhas, que é parente do capim-limão, né, que é bastante conhecido, que também é uma planta aromática, mas nesse caso, no caso da vetiver, ao invés das folhas, a gente utiliza as raízes para como componente, né, que é rica em componente aromático. Uma curiosidade que me veio agora, que eu até, né, tipo, gostaria de compartilhar também com vocês. A jasmim é uma flor que eu não sei se vocês sabem, que ela é mais perfumada geralmente durante a noite. E eu não sei se vocês sabem por quê, mas essas flores que são mais aromáticas durante a noite, geralmente liberam esses componentes aromáticos para atrair morcegos e mariposas noturnas, que vão ser os polinizadores dessas flores no caso. Então, as flores têm essa relação com os seus polinizadores e utilizam esses componentes aromáticos para atrair esses polinizadores. Uma outra curiosidade também, que eu não sei se vocês sabem, mas menta, né, a palavra menta, o nome menta, na verdade, que a hortelã recebe, né, a menta, também, menta piperita, o nome científico. Menta é o nome de uma ninfa, que, né, tem toda uma questão de uma lenda e tal, que também posso trazer para vocês. Pretendo trazer mais no futuro, quando eu gostaria de falar mais sobre a história desses óleos, sabe? Tipo, da onde que ele veio, como que foi essa descoberta e essa interação que a humanidade tem de tantos milhares de anos com as substâncias aromáticas e como que a gente fez para conseguir obter, né, o que a gente tem hoje como esses óleos essenciais que a gente comercializa, que a gente utiliza nesses frasquinhos. E também, voltando aqui só um pouquinho, duas curiosidades também, meio que para finalizar, assim. Ah, não, tem mais uma coisinha que eu vou falar mais pra frente. Mas duas curiosidades. A lavanda, eu não sei se vocês sabem, mas lavanda vem de lavare, do latim, relacionado com limpeza, purificação, que é uma das características desse óleo essencial. Ele está relacionado com esse processo de limpeza e purificação, no caso, na época dos ambientes, mas também era comum utilizar nos banhos e na água, e acreditava-se que, inclusive, o aroma, né, purificava o ambiente, e o próprio óleo de lavanda tem toda uma função como antisséptico, e, né, que hoje em dia, depois de pesquisas, as pessoas já descobriram, os estudiosos, né, os pesquisadores já descobriram. E o alecrim, também relacionado com o nome científico dele, que é Rosmarinus, não sei se vocês sabem, mas o alecrim, o Rosmarinus significa orvalho do mar, orvalho marinho, e tem esse nome tem relação com o fato de que o alecrim nasce espontaneamente na costa do Mediterrâneo, e ele tem esse aroma fresco, né? Esse aroma relacionado com
o mar. Então, eu quis também trazer essa curiosidade para vocês, relacionado com a própria planta, com o aroma da planta. E isso vem, né? Esses nomes vêm da época do Império Romano, então faz bastante tempo que a gente tem essa relação, tanto com os aromas, como com essas plantas. E uma que eu falei para vocês que tinha faltado, que eu tinha separado aqui para falar, que eu comentei com vocês que tem plantas, né, que produzem substâncias aromáticas nas suas diferentes partes, e tem algumas plantas como isso. Opa, aí eu saí do vídeo. Algumas plantas como os cítricos que produzem diferentes componentes aromáticos em diferentes partes delas. Como, por exemplo, né, aqui a gente tem nessa imagem uma tangerina, um citrus. Agora talvez não sei, tangerine, tem vários tipos de citros, mas de modo geral eles produzem um tipo de óleo essencial nas suas flores, né? Aqui no primeiro plano, as flores de laranjeira, de um pé de tangerina, que produzem óleos essenciais, um outro tipo de óleo essencial nos frutos e um outro tipo nas folhas. O óleo essencial que é produzido pelo tipo dos frutos cítricos é o óleo essencial que recebe o nome, por exemplo, óleo de limão, óleo de tangerina, óleo de laranja. Normalmente é o óleo obtido da casca dessas frutas. E daí você vai ter um outro tipo de óleo essencial que vai ser obtido a partir das folhas desses citros, que recebe o nome de petit grain. É um óleo diferente, com uma composição diferente, com um aroma totalmente diferente, mesmo que seja assim, por exemplo, o petit grain do limão é diferente do óleo essencial do fruto, em composição e em aroma. E dessa mesma limão, por exemplo, você vai obter um óleo essencial das flores, que é o óleo de neroli, conhecido como neroli, comercializado como neroli, ou neroli, que é o óleo essencial das flores, com uma composição totalmente diferente dos frutos e das folhas também. Então, quis trazer essa curiosidade. E, relacionado com isso, para finalizar, que o que a gente chama de óleo essencial não necessariamente é produzido pelo, tipo assim, num frasco de óleo essencial você pode ter centenas de componentes aromáticos misturados. E quando você vai considerar a fisiologia da célula, o funcionamento das células das plantas, não necessariamente esses componentes são produzidos todos pelo mesmo tipo de célula. Mas quando a gente vai produzir o óleo essencial, o que que a gente faz? A gente pega essa parte da planta, por exemplo, as flores da laranjeira. A gente vai pegar e vai colher um monte de flor de laranjeira, vai colocar para cozinhar numa grandíssima, enorme panela de pressão, no caso, né? Hoje em dia que se produz em grande quantidade. E quando começar a evaporar esse aroma junto com o vapor de água vai ser coletado, vai ser condensado em uma serpentina, como num alambique, e quando se torna líquido, ele vai lá e começa né, esse aroma misturado com vapor de água vai gotejar e vai ser coletado em um recipiente, e esses componentes aromáticos, eles se separam da água. Então, eles boiam na superfície desse frasco, né, desse destilador, na verdade, desse hidrodestilador, e, e eles podem ser coletados. Então, na verdade, o nome óleo essencial é mais relacionado com essa característica desses componentes vários boiarem quando estão na água, do que por eles serem uma gordura, porque na verdade eles não são uma gordura, como por exemplo um óleo de coco, ou um óleo de girassol ou de gergelim. Eles têm uma fórmula química, eles têm uma composição química diferente. Porque, por exemplo, eles evaporam e uma molécula de um óleo desses, como por exemplo um óleo de gergelim, são moléculas grandes, eles não evaporam assim com essa facilidade. Então, né, tem algumas coisas da química que são diferentes, mas eles realmente não se misturam na água e é uma das coisas que faz com que eles sejam coletados nesse processo. Eu pretendo explicar um pouquinho melhor como é que é isso, mostrar a figurinha do destilador e tal, nos vídeos mais para frente. Pretendo, né, explicar um pouquinho mais. E se vocês quiserem, deixem perguntas, como eu já comentei no início do vídeo. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E é isso, gente. O videozinho foi esse.
Espero que vocês tenham gostado e pretendo gravar mais vídeos e ir aprimorando cada vez mais essa questão da gravação, que eu estou apenas aprendendo. Né? Aprendendo isso mesmo. Valeu, gente.